Olá, amigos e irmãos, paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Ricardo Andrade, estou junto com vocês aqui agora para ter um tempo para falar sobre oração. Nosso programa Sala de Oração é um programa voltado, como o nome já diz, para a vida de oração, algo que nós não podemos perder, não podemos deixar, nem podemos abandonar, quanto menos esquecer disso no nosso dia a dia. Uma pergunta para a gente começar o programa aí já te cutucando aí, como vai a sua vida de oração? Manda para a gente aqui no nosso chat como você tem orado, se você tem orado, se não tem orado, como é que vai a sua vida de oração, pois ela é muito importante, sabia? Para a sua sustentação espiritual. O crente que não ora não consegue manter-se firme na presença de Deus, não consegue manter a santidade de Deus viva na vida dele, não consegue desenvolver ministérios como Deus quer, porque tudo gira em torno da oração. É orando que você recebe direção de Deus, é orando que Deus fala com você. Inúmeras vezes dentro da palavra de Deus você vai encontrar homens e mulheres que enquanto estavam orando, estavam recebendo direção e orientação de Deus. Em algumas situações, Deus colocava essas pessoas, é meio que um transe, põe aspas aí nessa palavra, eles entravam num frisson espiritual, num estado espiritual, onde aquele momento para eles era muito especial e era um momento onde muitos deles estavam em concentração, em oração, estavam buscando a Deus e eram arrebatados no Espírito, eram tomados por Deus para terem revelações poderosas, para terem insights de Deus, ouvirem o Senhor falar. Então orar vai ser o alimento da sua vida espiritual. O orar vai ser o combustível que vai te conduzir ao próximo estágio, é o combustível que vai te levar. E você precisa, eu preciso, enfim, todos nós precisamos orar, estarmos em oração, buscando a Deus, se colocando diante do Senhor para ter da parte de Deus direção, direcionamento, também correção, orientação, enfim, tudo parte da oração. Então é muito bom ter você aqui, é muito bom ter esse tempo também com você para falar sobre isso. Hoje, num dia muito especial, num dia onde a gente vai também se concentrar aqui na palavra de Deus, vai se voltar para aquilo que a Bíblia está dizendo sobre oração mais uma vez. Hoje, especialmente, eu vou pular do livro de Gênesis, onde nós estávamos, até Samuel, porque hoje, como é o Dia Internacional da Mulher, eu quero ler uma oração que foi feita aqui no livro de Samuel, que na verdade é em forma de cântico, mas a oração de Ana para poder edificar a sua vida e com isso tentar de algum jeito também honrar as mulheres, lendo aqui a oração de uma mulher no dia de hoje, tá bom? Vamos começar o programa. Eu estou junto com a Ângela aqui, com o Paulinho e com a Aninha, que estão nos ajudando aqui hoje, fazendo esse programa aqui junto comigo. Que Deus abençoe vocês. E eu quero começar já com mais uma frase de oração. Estamos lendo duas por programa. São frases que falam diretamente do coração de Deus para o nosso também. São coisas poderosas. E a frase hoje é novamente de John Bunyan. E a frase é o seguinte: eu posso fazer mais do que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Não sei se você conseguiu captar o que esse homem de Deus descreveu com essa frase, tentou elucidar com essa frase. Ele está dizendo o seguinte: você pode fazer muitas coisas depois que você orou. Agora você pode fazer pouquíssimas coisas enquanto você não orou por elas. Não é para você não fazer. Tem gente que diz que a oração é a junção de orar e fazer, na verdade, orar e ação. Tem gente que diz isso, não sei se isso é fato, se é verdade, é uma forma de enxergar a oração, mas o que esse homem de Deus está dizendo é o seguinte: você pode fazer muitas coisas, porque Deus também exige isso de nós. Deus quer que você faça, Deus quer que você execute, Deus quer que você realize coisas. Nós não somos marionetes de Deus. Não, Deus nos dá o arbítrio, Deus nos dá a capacidade de fazer coisas para que eu faça coisa, você faça coisa, enfim. Tem coisas que são nossas. O que a palavra de Deus diz é que você deve consagrar os seus planos, ou seja, coisa que você vai fazer, consagre isso a Deus. A Bíblia também diz que do homem vêm os planos, mas a resposta vem do Senhor. Logo, não é para você não pensar em fazer enquanto não ouvir nada de Deus. É para você ter projeto, ter plano, ter planejamento. Aí muito crente erra porque pensa: não, vou aguardar até que Deus me dê um plano. Muitas vezes Deus já te deu plano, Deus já te deu sonhos, Deus já colocou coisas no seu coração e agora cabe você orar, falar com Deus para executar isso. A gente também não pode colocar o carro na frente dos bois. Por quê? Porque primeiro você ora por essas situações e depois você executa as situações pelas quais você orou. Nunca atropele esse meio, porque quando você atropela isso, Deus fica para trás, e não é bom você deixar Deus para trás dentro dos seus planos. Então o que esse homem está dizendo é o seguinte: você pode fazer muitas coisas depois que você já se consagrou a Deus, depois que você já orou a Deus, depois que você já falou com o Senhor,
Depois que você já trouxe isso aos pés da cruz e já trouxe diante do Senhor, você pode fazer. Agora, nunca faça antes de ter falado com Ele. Não faça, não seja uma pessoa que inverte as situações. Isso vai ser bênção de Deus para a sua vida. Uma segunda frase que eu trouxe hoje aqui para o programa é de Hudson Taylor, também um nome muito conhecido no meio evangélico. Ele diz o seguinte: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, é Deus quem trabalha. Mas uma frase que também se conecta exatamente com aquilo que a gente falou na última frase aí do John Bunyan, né? Nós queremos trabalhar, fazer, executar, e muitas vezes a gente faz com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com a nossa vontade. Você lembra da passagem, se eu não me engano, é Êxodo, capítulo número 18, onde Moisés está ali fazendo coisas, ouvindo o povo, resolvendo conflitos, dando orientação bíblica para algumas situações e tudo mais. Aí vem Jetro e dá um conselho para Moisés, e Moisés o ouve. Moisés ouve o conselho de Jetro e coisas começam a ser feitas de um jeito diferente. Não sei se Moisés estava fazendo coisas ali debaixo de uma direção de Deus, ou se somente estava fazendo, mas Deus encontrou um jeito. Deus encontrou uma maneira de poder falar com Moisés, de poder levar da parte dele um conselho para aliviar o peso. É exatamente isso que ele está dizendo aqui, o Hudson Taylor. Olha, vocês podem fazer coisas, mas se você quer que Deus faça coisas para você ou com relação àquilo que você está fazendo, então ore, então busque a Deus, meu querido, busque ao Senhor. Eu sei que está no seu coração o desejo de fazer coisas, eu sei que está dentro de você querer realizar coisas, tem dentro de mim muita coisa também que eu quero fazer, que eu quero colocar em prática, que eu quero ver acontecer, mas antes de tudo isso nós precisamos orar. A oração não é freio de Deus, a oração não é, na verdade, para te barrar de fazer algo, não. A oração é aquilo que vai te dar sustentação para você fazer algo. A oração é a sua preparação para executar algo. Então guarda essas duas frases aí dentro do seu coração, guarda para você, porque isso vai ser bênção de Deus na sua vida. Faça, mas antes de fazer, ore. Se você quer trabalhar e se esmerar, se esmere, mas antes de se esmerar, ore. Vai ser bênção de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que a graça dele venha sobre a sua vida. Quero te convidar também para um grupo de oração que a gente está formando. Já tem algumas pessoas lá, eu quero te convidar para participar junto com a gente também, na nossa oração da madrugada, tá certo? Todas as sextas-feiras, às 3 horas da manhã, a gente está levantando um clamor a Deus por várias situações, situações de saúde, situações de trabalho, situações do nosso dia a dia, projetos, planos, enfim, tem uma infinidade de coisas que nós precisamos buscar a Deus e orar por elas e nos colocar diante de Deus por elas, e que a gente está querendo montar um grupo de oração junto com pessoas que estão na disposição de buscar Deus, que estão com vontade de se colocar diante do Senhor, e estamos fazendo isso de sexta para sábado, na madrugada de sexta para sábado, às 3 horas da manhã. Não há nada, é bom dizer isso, é bom refletir sobre isso também, não há nada de místico em ser às 3 da manhã e em ser de sexta para sábado, tá bom? Pelo menos da minha parte não há nada disso. É que na verdade aos sábados você pode geralmente acordar um pouco mais tarde, geralmente as pessoas trabalham de segunda a sexta, para quem trabalha de segunda a sexta, você pode estender um pouquinho o seu horário de sono, então você pode orar das 3 às 4, das 3 às 3h40, enfim, fazer um tempo legal ali de oração, se colocando diante do Senhor. E isso também vai te estimular, claro, a querer orar sempre mais, a querer buscar mais, e também vai fazer com que você vença um pouco a sua carne. Não é fácil você levantar no meio da madrugada, interromper o teu sono, interromper o teu ciclo ali de descanso para poder buscar Deus. Mas através de situações como essa, a gente vai crescendo na fé, vai desenvolvendo um pouquinho mais, vai ganhando tarimba, vai vivendo uma vida de oração. Eu já venho, buscando a Deus, orando há bastante tempo, e sempre quando eu começo a orar mais, me dá mais desejo de orar, e Deus vai colocando novas situações para a oração. Eu creio que talvez com você também seja assim, você começa a orar ali aqueles 20 minutos, 30 minutos, e aí Deus vai trazendo coisas à sua mente, situações ao seu coração, você começa também a se envolver com elas, e você começa a orar. E sempre quando eu estou andando pelos corredores da igreja, ou após uma ministração, ou uma conversa informal, e alguém pede oração, comenta comigo, ora por isso, pastor, olha, tem essa situação, me ajuda em oração por ela, olha, tem isso aqui, vamos clamar junto. Ou quando eu mesmo tomo para mim algumas situações, porque tem situações de pessoas que não pedem oração, mas eu me sinto impelido, acho que pelo Espírito também, a me comprometer com aquilo e ser também
um ajudador da oração daquela pessoa. Quando essas situações acontecem, eu entendo da seguinte maneira: é Deus querendo ampliar o nosso tempo de oração. Se você faz parte de um grupo pequeno e você tem ali 5, 6 pessoas, você já tem material para você ter um tempo muito bom de oração diante de Deus. Se você participa de uma igreja e dentro dessa sua comunidade você tem pessoas ali que compartilham os seus motivos, você tem ali razões também para orar. Se você conhece pessoas enfrentando enfermidades, enfrentando lutas, enfrentando várias situações, ali você também encontra motivos para orar. Ou seja, deixar de orar por falta de motivo não vai ser a nossa desculpa. Temos motivos inúmeros e eu tenho certeza absoluta disso. A cada dia mais, quando você se colocar diante de Deus para orar, para interceder, para clamar, para buscar a Deus, mais disso vai vir até você. É impressionante. É impressionante. Quando você põe a mão nessas coisas, as situações começam a vir até você. Elas começam a buscar você, elas começam a se achegar a você. Então você vai implementando isso, vai incrementando isso, enfim, vai tendo uma vida abençoada de oração. E nós precisamos disso. Então esse grupo é para isso. É para que você se envolva cada dia mais com a oração, se envolva cada dia mais com a presença de Deus. É que você fale mais com o Senhor. Faça isso. Aí na descrição do vídeo no YouTube você tem o link que vai te levar diretamente para esse grupo. Se você está aí, põe na tela de novo o QR Code para a gente aí, Ângela, por favor. Se você está assistindo, está com o seu celular na mão aí, você pode agora colocar a câmera sobre o QR Code aí também. Vai ser direcionado para esse grupo também, é um grupo de WhatsApp, onde ali estão reunidas as pessoas. Você pode compartilhar ali o seu motivo de oração, você pode colocar ali a razão pela qual você está orando, você pode compartilhar a oração também com outras pessoas que estão no grupo. Tem um motivo, tem um desejo, mas usa com sabedoria, meu amado, usa com sabedoria esse espaço. Tá bom? Não fique colocando ali bom dia, boa tarde, boa noite, que esse espaço ali é exatamente para que você se dedique à oração ou compartilhar coisas vinculadas e voltadas para isso. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus fortaleça você e que você possa participar disso. Mas, no finalzinho do programa, a gente vai novamente voltar nisso, te dar a oportunidade também. De repente, se você não pegou, né, o link ou não pegou aí o QR Code, Deus vai te dar a oportunidade de você, a gente vai te dar a oportunidade de você poder participar disso hoje também. Vamos ler um testemunho de vida de um irmão nosso aqui, o senhor Vicente Antunes, que Deus abençoe a sua vida. Ele geralmente está assíduo em todos os nossos programas, nossa programação. Ele é um homem que tem trabalhado para o Senhor aqui também, dentro da casa de Deus. E eu quero ler junto com vocês o testemunho de vida do seu Vicente Antunes. Está dizendo assim o testemunho dele. Oi, ouvintes do programa Sala de Oração. Meu nome é Vicente Antunes Ribeiro Filho. Tenho 73 anos de idade e há 4 para 5 anos na Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui. Aproveito o mês de aniversário de fundação dessa obra, fundada pelo missionário Manuel de Melo, e então tomei a iniciativa de enviar o meu depoimento do milagre que obtive quando estava com a idade aproximada de 7 anos, quando surgiu uma ferida em meu braço, provavelmente o esquerdo, pois se eu mostrar meus braços, ninguém será capaz de perceber alguma marca. Meus pais, sendo católicos e sendo simpatizantes do Espiritismo, mesmo assim, ouviam pela rádio os cultos do missionário Manuel de Melo. Lembro que meu pai, após vários remédios para curar minha ferida, chegou até espremer limão a fim de tentar me curar, mas sem obter êxito. No fim de semana à noite, o missionário fez um culto na porta da igreja da Praça da Sé, em São Paulo. E num determinado momento da pregação, o missionário pediu para os doentes levantarem seus braços e eu obedeci ao seu comando. Após umas 3 a 4 semanas, essa ferida foi secando e acabou então desaparecendo. Veja como o nosso Deus é bondoso. Após 63 anos, Ele me trouxe para a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, através da minha esposa, pois eu segui o catecismo há 18 anos e vim parar nessa igreja onde Deus me salvou. Hoje em dia atuo no Ministério da Mídia da nossa igreja como operador de câmera de televisão e Deus tem feito grandes coisas pela a minha vida. Deus, Jesus e Espírito Santo fizeram muito por mim. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Louvado seja o Senhor Jesus pela vida do seu Vicente, que Deus abençoe a sua vida. Me recordo, irmãos, que o primeiro contato que a gente teve com essa família foi através da vida do pastor Carlos, que agendou uma visita para fazer a essa família. Ele morava ali perto, para conhecer essa família, e nessa oportunidade eu tive a chance de ir também. Estava o seu Vicente, a dona Helena em casa,
Se eu não me engano, tinha uma das filhas também em casa, acho que era a Roberta. E ali a gente teve uma conversa bem bacana. O seu Vicente estava talvez bem longe ainda de entender todo o plano de Deus para a vida dele, entender e se entregar a Jesus. Dona Helena, Dona Helena também estava longe dos caminhos do Senhor, e Deus fez um trabalho maravilhoso nessa família. Hoje está aqui, está a Dona Helena, está o seu Vicente, está a filha, está a neta, está o genro, enfim, toda a família está aqui servindo ao Senhor, e glorificado seja Deus, porque Deus realmente, seu Vicente, faz coisas tremendas por nós, mesmo que a gente não mereça. Ele continua fazendo coisas poderosas em nossa vida, tá bom? Que Deus abençoe você. E você que tem um testemunho de cura, um testemunho de libertação, um testemunho de conversão, um testemunho de vitória que Deus entregou aí para a sua vida, compartilha com a gente. Você pode entrar a qualquer momento nas nossas redes sociais, compartilhar lá. Só direciona aqui para o programa Sala de Oração, que vai chegar até mim. Ou você pode mandar mensagem no próprio chat aí do YouTube, ou você pode usar qualquer outra ferramenta que você tenha ou encontre para chegar até nós, para a gente ler também aqui no ar o seu testemunho. O testemunho, ele serve para edificar a vida das pessoas. Muita gente é resistente ou está enfrentando situações que pensa que não há mais o que fazer, que não tem mais para onde sair. Muitas histórias são histórias que são o trampolim para as pessoas chegarem a Deus, perceberem que existe um Deus que opera no tremendo, que opera no sobrenatural, que opera no impossível. E esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. O nosso Deus é o único Deus, diz o Antigo Testamento. E o nosso Deus é o Deus do impossível. O anjo aparece certa feita e diz o seguinte: espera aí, para Deus não há impossíveis. Então, meu querido, acredite, creia. E se você tem um testemunho de coisas que aconteceram poderosas de Deus na sua vida, compartilha com a gente. Isso edifica pessoas, isso abençoa pessoas, isso fortalece pessoas e isso desperta pessoas para chegarem também à presença do Deus eterno, do nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero junto com vocês também agora, nessa hora, ler na palavra de Deus. A gente está fazendo semana a semana aqui as orações que a Bíblia traz, e começando lá no Gênesis e vindo buscando, garimpando na Bíblia as orações que são feitas ali. Mas hoje é um dia especial, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Hoje é um dia muito especial. Mandar um beijo para minha mãe, mandar um beijo para minha avó, que ainda é viva, mandar um beijo para as minhas tias, mandar um beijo para minha esposa, mandar um beijo para minha filha, mandar um beijo para a Aninha, para a Ângela, que está aqui também junto com a gente, para todas as mulheres também da igreja que estão celebrando também esse dia. Que Deus abençoe vocês, que Deus faça, como sempre tem feito, de vocês um canal de bênção para tantas pessoas, para a família, para os homens, enfim, para a sociedade. Mulher é uma bênção. E eu quero ler a história aqui de uma mulher muito abençoada, muito abençoada. É um cântico, mas também é uma oração. É um cântico, mas é uma resposta de oração, porque muitas vezes você vai encontrar, principalmente no Antigo Testamento, e também muito dessas histórias com mulheres marcantes, elas enfrentando problemas na esterilidade, enfrentando situações graves, com respeito à vida, com respeito à família. E essas mulheres sabiam, elas conheciam a Deus, elas buscavam ao Senhor, elas choravam onde tinha que chorar, elas batiam na porta que tinham que bater, e Deus foi sempre honrando. Você vai encontrar inúmeras histórias bíblicas de Deus honrando mulheres, de Deus abençoando mulheres, mudando a história de mulheres. Enfim, Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que ama as mulheres também, com toda certeza. E o cristianismo é tido talvez como, na minha opinião, como a religião que mais acolhe e ama as mulheres, Jesus andava rodeado por mulheres. Jesus, ele era sustentado por mulheres. E muitos dos encontros mais marcantes de Jesus foi com mulheres. Quem se esquece daquela mulher de João, capítulo número 8? Quem se esquece dessa mulher? Quem se esquece da mulher de João, capítulo 4? Aquela mulher sentada no poço, samaritana. Enfim, são vários encontros. Quando Jesus se encontra com a mãe de Pedro ali, com a sogra de Pedro, com a sogra de Pedro ali, doente, Jesus opera um milagre, e tantas outras mulheres. Aquela mulher toca em Jesus em Marcos capítulo 5, e tantas outras situações, porque Jesus nunca teve essa divisão de homens e mulheres. Existe uma cultura hebraica, uma cultura judaica, um plano de Deus que precisou se cumprir, mas Jesus nunca deixou a mulher de lado. Então você com certeza é valorizada por Deus, e eu quero ler junto com vocês esse cântico de Ana. Se você puder colocar na tela para a gente, Ângela. É um texto, na verdade, um pouquinho longo.
Põe na NVI, não, eu estou na NAA aqui, eu vou ler na NAA. Põe na NAA então na tela para a gente acompanhar junto, para você que está em casa. Começa dizendo assim o tópico aqui, o cântico de Ana. Mas o versículo 1 do capítulo 2 de 1 Samuel está dizendo o seguinte: então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guardou os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Talvez ao ouvir essa oração de Ana, você não perceba, talvez, ela dizendo sobre o milagre que ela recebeu. Ana queria muito ter um filho. Essa é a história do capítulo 1 de 1 Samuel. Era o desejo de Ana, ter um filho, mas ela era uma mulher estéril. E ela ia ao templo regularmente, ela oferecia os seus sacrifícios. Ela era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher que conhecia a Deus. Ela conhecia o poder de Deus. E quem conhece o poder de Deus não é quem está vivendo o poder de Deus, mas é quem crê que Deus tem poder. Abraão conhecia o poder de Deus de ressuscitar, mas não porque ele viu seu filho ressurreto, ou porque ele viveu alguma experiência de ressurreição, não. Porque ele cria que Deus era capaz de ressuscitar. Então Ana conhecia o Deus que era capaz de transformar a situação dela de esterilidade em uma situação de fertilidade. Ela conhecia o Deus que era capaz de mudar. E eu quero ministrar na sua vida que você também conheça esse Deus. Que você também saiba quem Ele é. Que antes dele fazer, você creia no fundo do teu coração. Ele pode fazer. Abraão, 99 anos de idade, Sara, 90 anos de idade. Ainda assim, Deus pôde fazer. Sara disse, poderei eu ainda ter essa alegria, ter esse prazer? E ela teve o prazer e teve a alegria de ter um filho do seu próprio ventre, com 90 anos de idade, quebrando todas as possibilidades humanas, desfazendo tudo aquilo que os homens pensam e fazem. Essa é a história de Ana. E quando você ouve esse cântico, você vê ela exaltando a Deus, você vê ela falando de ser santo, ela falando do ungido, você vê ela falando de quem dá e quem tira a vida, você vê ela falando de tantas coisas, e ela não fala do filho. Ela não fala do filho que ela recebeu, ela não agradece por isso especificamente, ela não entra nesses termos, mas quando nós estamos exaltando a Deus, quando nós estamos reconhecendo tudo que Deus é, que Ele é a nossa força, Ele é refúgio, que é Ele quem pode fazer o sobrenatural, que é Ele quem pode fazer, Deus está entendendo isso. Deus está entendendo muito bem a oração de Ana, Deus está compreendendo tudo o que ela está dizendo aqui. Ela está tentando mostrar através dessa oração às nações, a quem saberia disso hoje, a quem ouviria isso depois, que o Deus que operou na vida dela é esse Deus que ela descreve aqui. É o Deus que levanta o pobre do pó, é o Deus que põe esse pobre entre os príncipes, é o Deus que abençoa, é o Deus que cuida, é o Deus que corrige, é o Deus que tem todo o poder, é o Deus que destrói inimigos, é o Deus que exalta quem Ele quer e abate quem Ele quer. A oração de Ana é o ensino para nós sobre como ter a nossa vida debaixo de um entendimento claro de quem Deus é e do que Deus pode fazer.
Na verdade, eu acredito que o milagre de Ana, se não houvesse acontecido aqui, nesse caso já aconteceu, mas se não tivesse acontecido ainda, era só questão de tempo. Porque ela já sabia muito bem quem Deus era. Ela já conhecia muito bem a Deus. Não caia no engano de tentar forçar a Deus, ou de tentar ludibriar Deus, ou de tentar brincar com Deus, mas o conheça. Talvez você está enfrentando um momento de lutas, busque então a Deus para conhecê-lo. Ele é capaz de transformar essa história, mas não é só por isso que você vai buscar, que vai se colocar diante de Deus. E Deus tem uma palavra. No capítulo 1, Ana, ela é confundida com mulher embriagada, e aí ela diz ao sacerdote ali que estava ali no templo: olha, não sou esse tipo de mulher, eu não bebi vinho, nem bebida fermentada, versículo 16. No 17 ela diz, no 16, desculpa, ela diz o seguinte: não pense que a sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Aí o profeta libera uma palavra para ela: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Diz o texto então que ela então seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Ana, com uma palavra liberada sobre ela, com uma oportunidade que ela encontrou na voz de um profeta, ela decidiu crer, acreditar naquilo, e depois ela vive o milagre do nascimento de Samuel. Tem horas que você precisa reverter o jogo antes da coisa toda acontecer. Você precisa mudar o teu semblante, mudar o teu comportamento, mudar as suas palavras, mudar a tua postura antes das coisas acontecerem. Deus trabalha. Profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Existe um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. Se você está esperando em Deus, Ele é capaz de fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Olha o texto completo aí. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos percebeu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu gosto da NVI, Ângela. A NVI é muito mais clara para mim. Eu sei. Mas põe na NVI aí, fica mais bonito. Ó. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu. Outro Deus além de ti. Eu gosto dessa expressão. Outro Deus além de ti. Não são os deuses desse mundo, não são os Baalins, não é Baal, não, é um outro Deus além do Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Cara, isso é tremendo, isso é tremendo. Tremendo por quê, Ricardo? Tremendo porque geralmente os deuses trabalham por aquilo que você entrega, não é? Olha os deuses das nossas religiões aí, que a gente vê aí perto da gente, ele trabalha quando você sacrifica um animal. Outro Deus trabalha quando você entrega uma oferta. O outro Deus trabalha quando você faz alguma coisa. Nenhum desses são os nossos deuses. Nenhum desses deuses é o nosso Deus, melhor dizendo. Qual é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus que trabalha em favor daqueles que creem. Esperar é crer. Esperam em Deus, creem em Deus. Deus trabalha em quem crê. Então creia, meu amado. Creia. Liberar essa palavra sobre as mulheres que estão nos acompanhando. Creia, minha filha, em Jesus. Creia que Ele pode te tirar desse estado de esterilidade, seja na área que for, te transformar para um estado de fertilidade em todas as áreas. Não estou falando só de ter filhos, estou falando de não progredir, de não avançar, de não ter resultado. Deus quer mudar isso, mas Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então espere em Deus, creia em Deus, porque muitas coisas Ele pode e Ele fará por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Deixa eu te dar a segunda chance nessa tarde de entrar para um grupo de oração que se reúne todas as sextas-feiras às 3 horas da manhã. Vai aparecer na sua tela o QR Code agora, tem também na descrição do vídeo um link aí, você acessa o QR Code ou entra no link e participa desse grupo para orar às 3 horas da manhã. Mas pastor, não consigo, 3 horas da manhã é muito difícil. Se esforça, abre um espacinho na sua agenda para buscar Deus, para poder se colocar diante do Senhor. Eu sei, às vezes o dia é corrido e você chega em casa cansado, descansa um pouco, põe lá o celular para despertar, põe o despertador para acontecer, enfim. Pede para tua esposa te ajudar, teu marido, teu filho. Você consegue tirar um tempo para orar na madrugada, buscando a Deus de madrugada. O pastor Marcelo Camia está junto com a gente nesse grupo já. Ele mandou um texto falando que aqueles que buscam a Deus pela madrugada, é um texto lá de Provérbios. É isso, busque a Deus, busque a Deus. É claro, não há horário específico, é que a madrugada já vai
denotar esforço, a madrugada já vai denotar também calmaria, vai denotar várias coisas que podem contribuir para essa oração ter a sua resposta, ser efetiva, ser abençoada, enfim, acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Mas o importante é estarmos juntos orando, tá bom? Então você pode entrar nesse grupo, vai ser bênção de Deus para a sua vida. Nossa oração do dia de hoje, que está na agenda Pacentai aí, material escrito pelo pastor Joel Estevanato, manda um abraço para ele, não sei se está conectado a nós, mas que está se recuperando de uma cirurgia que fez, que Deus abençoe a sua vida, meu pastor. A oração do dia é pelos irmãos que têm um coração dividido entre o amor pelo Senhor e os prazeres do mundo. Essa é a nossa oração do dia de hoje. Primeiro que a Bíblia diz lá em Tiago, para você não ter um coração dividido. Guarda isso. A gente vai orar, não é para que você tome uma decisão, é para que você saia desse estágio que você está e busque a Deus somente, ame a Deus somente. Lá em Tiago está dizendo o seguinte, olha, não pense aquele que tem o coração dividido, que ele vai receber algo do Senhor, porque não vai. Porque o coração dividido, ele não deixa que Deus se materialize, não deixa que a bênção de Deus venha. Não tem como ter um pecar e um pelar, não tem como estar em cima do muro, não tem como ter a divisão do seu coração, da sua alma, não tem como você estar concentrado em duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa decidir, ou você é do Senhor Jesus, ou você não é do Senhor Jesus. Ou você está no mundo, ou você está em Deus. Não dá para compactuar as duas coisas. O mesmo profeta, o mesmo homem de Deus diz o seguinte, que correspondência que há entre Deus e o mundo? Não há nenhuma, não tem como. Então não tem como estarmos nas duas pontas ao mesmo tempo. Ou você está com o seu coração em Deus, ou o seu coração está no mundo. A gente pode se iludir. Outro dia, tinha um vídeo na internet de uma garota que já foi do nosso meio evangélico, se desviou, hoje é uma garota de programa, ela disse, não, eu continuo crendo e buscando a Deus. É muito difícil disso acontecer, porque se todas as noites ela está vivendo a vida de pecado, está longe de Deus, talvez eu creia, o Espírito Santo, ele está tentando trazê-la de volta. Mas enquanto ela não abandonar esse sistema do mundo, ela não consegue ter paz com Deus, não consegue ter tranquilidade diante de Deus. É impossível essa pessoa receber aquela paz que transcende entendimento humano, que excede entendimento humano. É impossível essa pessoa ser tocada pelo Espírito Santo no sentido de ser um instrumento dele e ser salva. Não há ninguém que consiga viver no pecado e alcançar a salvação. Por quê? Porque o pecado, nossa transgressão, a nossa iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, não tem como você viver numa prática do pecado e ao mesmo tempo estar amando e buscando a Deus. Só há a ilusão de que isso é possível. Essa é a verdade. Só há a ilusão de que isso é possível. E todas as pessoas que pensam que isso é possível estão vivendo de algum jeito uma ilusão. Estão sendo enganadas e estão se enganando. E, infelizmente, o final desse engano é o inferno. O final desse engano é uma vida eterna longe de Deus. Então, saia disso, busque a Deus. Mas, pastor, eu estou lutando, todo mundo está lutando contra pecado, contra a carne, contra Satanás, contra si mesmo, todo mundo está lutando. Vem para a turma daqueles que estão lutando ao lado de Jesus, estão lutando com a ajuda do Espírito Santo, vai ficar tudo mais fácil, vai ser uma bênção para a sua vida. Eu quero junto com você também orar por isso agora. Se você está aí onde você estiver e você pode fechar os seus olhos, curvar um pouco a sua cabeça, vamos se concentrar e vamos orar, vamos falar com Deus. Louvado seja sempre o teu nome, Senhor Jesus. Bendito seja sempre o Senhor, Pai. Tu és Deus como não há outro, Deus. Só o Senhor é o nosso Deus. Nós te amamos, nós te adoramos, Deus. Nós glorificamos ao teu santo nome. Seja o Senhor louvado, exaltado e bendito em todo o tempo. Seja o Senhor glorificado, Pai. Nós chegamos diante de Ti nessa hora em oração para trazer essa situação, Senhor Jesus, que ela arde, né, Deus? Ela arde dentro de nós. De vermos pessoas saindo dessa condição de coração dividido, Pai. Não há como amar ao mundo e amar ao Senhor. Não tem como a gente, Senhor Jesus, expressar o nosso coração em Tua direção e depois expressar ele no mundo, Pai. Não há como ter prazer no Senhor e ter prazer no mundo, Pai. O prazer do mundo está totalmente voltado para o pecado, Deus. O prazer do Senhor é totalmente voltado para a vida santa, Deus. O prazer do mundo, Senhor Jesus, é luxúria, soberba, engano da mente, do coração e dos olhos, Pai. O do Senhor não, o do prazer do Senhor é a humildade. O prazer do Senhor está ligado muito mais ao outro do que a nós mesmos, Pai. O prazer do Senhor, Pai, é ver gente que se alegra em ser convidada a ir ao templo,
É gente que se alegra em estar na comunhão dos santos. É gente que se alegra a estar aos pés da cruz, Pai. Estar assentado com o Senhor, na presença do Senhor, Pai Santo, é o que alegra os filhos, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que esse engano nessa tarde, Deus, venha cair por terra na vida de milhares de pessoas, Pai. Que possam ser impactadas por essa oração, que possam ser alcançadas por essa oração, Deus. Que o Senhor tire, Pai Santo, essa venda dos olhos dessas pessoas, Pai, que elas possam perceber, Deus, que não tem como esse caminho de destruição terminar, Deus, num caminho de salvação. Não tem como, Pai Santo, a prática, a vida do pecado terminar, Senhor Jesus Cristo, onde reside o Senhor, onde o Senhor está preparando morada, Pai. E que o Senhor ajude essas pessoas a terem uma conversão, uma mudança de rota, Pai. A sair desse estágio, Senhor Jesus, de enclausuramento mental, Senhor Jesus, de mente aprisionada, Deus, de corpos aprisionados, Pai, para viver uma vida liberta, uma vida de liberdade do Senhor, Pai, uma vida, Senhor Jesus, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem e caminhando para o melhor que o Senhor tem, Deus. A nossa oração é para que essas vendas caiam por terra, a nossa oração é para que esses enganos caiam por terra, a nossa oração é para que o Senhor venha operar nessas vidas, Pai. O Teu Espírito Santo é o Espírito que traz convencimento. Ele convence da justiça, Ele convence do juízo, Ele convence do pecado, Ele convence de todas as coisas, Pai. Então traz o convencimento que essas pessoas precisam, Pai, para entender, para assimilar, para tomar sobre si, Deus, que todo o pecado separa o homem de Deus, Pai. Mas existe um caminho, Senhor, existe uma cruz, existe um sangue, existe uma entrega que foi feita por cada um de nós, Pai. E nessa entrega, Senhor, há sim, Deus, há redenção, há perdão, Senhor. Nessa entrega, Pai amado, há uma nova história que pode ser escrita. Nesse sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário, nós podemos tê-lo sobre nós, Pai, e ver a nossa vida perdoada de todos os pecados. E a oportunidade de construir uma história nova, Pai. O Senhor, somente o Senhor é que pode acessar o livro da vida do Cordeiro, Pai, e escrever ali o nosso nome. De lá ninguém pode tirar, Deus, a não ser que a gente coloque, Senhor, as barreiras, a não ser que a gente construa, Pai Santo, os muros de separação, a não ser, Senhor Jesus, que nós mesmos, com as nossas ações, atitudes e decisões, Pai, dissemos: não queremos o Senhor, não queremos o Teu sacrifício feito na cruz, não queremos o Teu sangue sobre nós, não queremos tomar sobre nós aquilo que foi feito para o perdão dos nossos pecados, Pai. Ah, Deus, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que esses amados irmãos não tomem mais do padrão do mundo, mas tomem sobre si o padrão de Deus. Não tomem como regra, Senhor Jesus, viver como libertinos vivem, Pai, mas tomem como regra viver como homens santos vivem, Pai. Ajuda-os, Pai Santo, nos ajuda, Senhor Jesus, a ficarmos sempre distantes, longe de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Deus. Eu oro também nessa tarde, Senhor, por cada mulher, Deus, conectada a nós, cada pessoa, Deus, Pai Santo, que o Senhor tem trabalhado, tem tratado o sexo feminino, Pai, para que ela possa desfrutar das bênçãos, desfrutar do cuidado, do favor do Senhor. Que no nome de Jesus elas possam viver, Deus, abençoadas por Ti, sabendo que o Teu amor por elas é um amor sublime, é um amor especial, e que elas venham desfrutar sempre, sempre, sempre da Tua presença, Deus. Que as mães que estão conectadas a esse programa sintam-se abençoadas, Pai. Que as mulheres que não são mães, Pai Santo, também sintam-se alcançadas e abraçadas pelo Senhor, Deus. As jovens, as mais velhas, enfim, todas as mulheres, Pai Santo, desfrutem da bênção do Senhor nesse dia, Pai. E que o Senhor mesmo, Senhor, o Senhor mesmo possa proporcionar para elas a alegria que está dentro do interior da alma, Pai. Nossa oração é essa, feita a Ti, Deus, no poder do nome de Jesus, gratos ao Senhor, Deus, gratos a Ti, Deus, por todo o cuidado e favor, Deus. Oramos e assim oramos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia conosco. Obrigado pela sua presença. Que você possa estar buscando a Deus em oração. Tem aí no link aí da descrição do vídeo também o link para você participar do grupo. Mais uma vez eu falo, participe disso para a glória do nome de Jesus. E vamos buscar Deus, tá bom? Domingo agora na igreja aqui local, no Manda Aqui, nós temos nossa Santa Ceia da Unidade. Você não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora. Começa o nosso culto às 10 horas da manhã. Chega um pouco antes, meu querido. Chega um pouco antes. Se chega antes, você vai conseguir parar o seu carro com tranquilidade aqui desse estacionamento, você vai conseguir encontrar um lugar com tranquilidade, você vai achar um lugar também no templo bacana para você poder se assentar. Domingo é um dia de grande movimentação, um dia de Santa Ceia, então nós temos a galeria aberta, geralmente está ficando bem cheia,
o átrio principal também bem cheio. Então, chega um pouco antes, vai ser bom para você, vai ser uma bênção para a sua vida. E domingo também nós temos o retorno da nossa Menibra, que o nosso Ministério Infantil volta no domingo, tá bom? Então, traga as suas crianças, traga os seus filhos, vem desfrutar desse espaço novo que eles têm e também daquilo que Deus tem para fazer na vida do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, através da nossa escola bíblica. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Sábado, 19h30, nós temos culto Connect, nosso culto com os adolescentes. Você que tem de 14 até 17 anos, você está obrigado a participar aqui com a gente. E você que tem uma outra idade e quer cultuar a Deus, também vem participar, que vai ser bênção para a sua vida. Tenho acompanhado a programação, estou acompanhando os grupos, enfim, está tudo preparado para te receber e vai ser uma bênção para você. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Muito obrigado pela sua companhia. Vou só mandar um abraço para quem participou junto com a gente nessa tarde. O seu Luiz, ou o Luiz, né? O Luiz da Algebrac? Só tá Luiz. Se for então o seu Luiz ou o Luiz, que Deus abençoe a sua vida. Seu Vicente Antunes, que Deus te fortaleça. A Janaína Batista lá de Pirituba sempre com a gente também. A Noemi Quinteiros, que Deus abençoe a sua vida, Noemi. O capelão Marcelo Cambia, já te chamei de pastor hoje, hein, Marcelão? Que Deus abençoe a sua vida. A Margarida Cardoso também, que Deus te fortaleça. E são essas pessoas que estiveram conosco, que Deus te fortaleça, te abençoe mais uma vez. Aguardo você no domingo para juntos aqui cultuarmos a Deus e buscarmos ao Senhor. E se você vai vir no sábado ou em qualquer outra das programações, pode ficar junto que a gente está levando o reino e Deus a sério. Forte abraço para você, que Deus te abençoe. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta. Tamo junto, até mais. Paz.